pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A morte na cruz, entre parênteses, crucificação, fecha parênteses, era uma forma de pena capital que os romanos usavam para executar criminosos notórios, sabido de todos. Era terrivelmente dolorosa e humilhante. Os prisioneiros eram pregados ou amarrados numa cruz e abandonados para morrer. As pessoas condenadas poderiam levar vários dias para morrer e geralmente morriam por asfixia, uma vez que o peso do corpo enfraquecido tornava a respiração cada vez mais difícil. Jesus morreu como alguém que tinha sido amaldiçoado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Como é espantoso que o homem perfeito tenha sofrido essa morte vergonhosa para que não tenhamos que enfrentar o castigo eterno. Deus não desperdiça o nosso tempo, Ele usa o nosso passado e o nosso presente, assim podemos servi-lo com o nosso futuro. No passado, usou Daniel, capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 12. É a mensagem que nós vamos passar para vocês. Daniel viu Deus julgando milhões de pessoas que estavam diante dele. Todos estaremos diante de Deus Todo-Poderoso e lhe prestaremos contas de nossa vida. Compareceremos diante de Deus e prestaremos conta de como usamos nossa vida. Decida agora de que lado você ficará, porque as consequências de sua decisão durarão para sempre. Observe bem o quadro que está na sua frente. Em cima logo da mensagem, você está vendo uma estátua. No passado usou Daniel também, aleluia. E o título é Deus está dando conhecimento ao fim de todos os reinos terrenos, o que é contrário ao seu reino eterno. O governador de Babilônia, Nabucodonosor, teve uma terrível visão de uma grande estátua de 4 partes. O tipo de cada parte da estátua revelava a força do poder político ali representado. 4 grandes impérios do mundo antigo. O mais terrível é a 4ª parte da estátua, é o Império Romano. O profeta Daniel teve de Deus a visão semelhante a que o governador Nabucodonosor de Babilônia teve. A visão revelou o Deus de Daniel como o poder que está por trás e cima de todos os reinos da terra. Ele teve uma visão do futuro, visão de Deus. 4 animais saíram de dentro do oceano, 4 também império, o 4º império, o mais terrível de todos, espantoso e muito forte, Roma, que devoraria os outros 3 impérios. Ele tinha grandes dentes de ferro, o anticristo, ele devorava e fazia pedaços suas vítimas, é o fim dos tempos, é um futuro governador humano. O anticristo representa a 4ª parte da estátua, e é o 4º mais terrível de todos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, isso é, quando as pessoas se afastam da verdade de Deus e abraçam falsos ensinamentos, abandonam a fé salvadora, fé à salvação, vida eterna. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o falso profeta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Qual o título da mensagem?
Deus está ilustrando, dando conhecimento ao fim de todos os reinos terrenos, o que é o contrário ao seu reino eterno. Um líder considerou-se muitos anos com grande entusiasmo. As pessoas o saudavam, que significa nosso líder. O profeta Daniel previu a subida de um ditador com 10 países, com quartel-general em Roma. Esse ditador é o anticristo que vai se posicionar contra Cristo nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Já está próximo. O profeta previu um homem que arranca todos que se opõem a ele, sua subida até o poder absoluto. Ele irá se programar um Deus na terra. Nós, o corpo místico de Cristo Jesus, e Jesus, o cabeça, nós, o lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus o Nazareno, nós não estaremos aqui não, nós seremos arrebatados, tirados, puxados da terra. Esse homem que o profeta Daniel previu, seus olhos, os olhos de um homem, demonstra uma aguda inteligência e sua boca fala grandes coisas, prediz orador de grandes autoridade. O orador carismático, aleluia, que hipnotiza a massa de seguidores. As Escrituras diz, toda a terra se maravilhou seguindo o falso profeta. Para ele, pessoas entregam tudo, sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua liberdade, sua própria alma. Estão convencidas de que ele é o Salvador. No mundo de guerra sangrenta, ele acena com a paz. No mundo tomado por terrorismo, ele estabelece a ordem. Para milhões de cristãos, ele é o inimigo. Ele estabelece a economia abalada, ele unifica seus seguidores, uma ordem mundial. Neste mundo de sofrimento, no nosso mundo, parece que é um enviado dos céus. Nada estaria mais distante da realidade. Ele é o anticristo, aleluia, enviado por Satanás, aquele que foi expulso do céu, soberano, de rosto duro. Glória a Deus, aleluia. Senhor da intriga, que irá ter sucesso em tudo o que fizer. É possível que essa profecia já esteja diante de nós. Temos várias razões para perceber. Aleluia. Em sua luta pelo poder, ele vai acumular cada vez mais maior apoio popular. E por que não? Para as pessoas que estão cansadas das guerras e brigas intermináveis, de rivalidade em grupo, de massacre, cansada do crescimento do terrorismo, cansada de falta de aparência e sentido, alcoolismo, todas as gerações de jovens vai ver nele um ideal de vida pela disciplina, ansiosos por viverem pelo ideal dele e morrerem por esse ideal. Ele vai conquistar o poder absoluto sobre todos os homens e mulheres dentro da confederação de 10 países, no início até o fim. Ele vai decidir quem deve nascer e quem deverá ser abortado. Um dia tudo isso vai dominar um trampolim de guerra. Ele vai decidir quem dentre os velhos, quem deverá ser eliminado depois de não ser mais útil, e não vai tolerar discordância e nem discussão. Para compreender toda a sedução e enorme força do anticristo, podemos voltar para o passado. Adolfo Hitler, aleluia. O povo dizia, nós vivemos por Hitler, nós morremos por Hitler, nosso Senhor, o que impera, e dizia o povo, num admirável mundo novo. Adolfo Hitler oferece uma visão do que podemos esperar do anticristo. Quando ele estava no poder, havia de fato quem acreditava que ele era o anticristo. Se olharmos bem o rosto de Hitler, e claramente rosto duro visto pelo profeta Daniel no capítulo 7, Hitler com certeza foi o mestre da intriga e os olhos astúcia. E quanto o que o profeta Daniel disse sobre o ditador, com uma boca
diria grandes coisas. Hitler foi um enfeitiçador, assim como o anticristo vai se apresentar em sua subida ao poder. Hitler é a ideia mais próxima que podemos pensar do anticristo. Como Hitler, ele irá hipnotizar massas para depois escravizá-la. O ditador vai ser o anticristo moderno. Ele vai programar a humanidade para servi-lo. No presente, Deus usa o Senhor Jesus, seu Filho e sua igreja, os crentes salvos. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, Mateus capítulo 16, versículo 16, a rocha sobre a qual Jesus construiria sua igreja é o próprio Senhor Jesus, o Nazareno, que efetuaria sua obra de salvação, morrendo por nós na cruz. Pedro lembrou aos cristãos que eles são a igreja, edificados sobre o fundamento posto pelos profetas e pelos apóstolos. O Senhor Jesus, a pedra fundamental, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 6. Jesus elogiou a Pedro por sua confissão de fé, e esta fé é o fundamento do reino de Cristo Jesus. Capítulo 16, versículo 14. A maioria do povo pensava que ele fosse um dos grandes profetas que havia voltado à vida. A maioria do povo pensava, porque houve duas perguntas. Primeiro foi o que o povo dizia de Jesus. Aí os discípulos disseram. Então a maioria do povo pensava que ele fosse um dos grandes profetas que havia voltado à vida. Mas não, Jesus o Nazareno, ele sendo filho de Deus, o que nós entendemos perfeitamente que ele não é menor do que Deus. Ele é o próprio Deus, Jesus como filho que se fez carne e sangue. Deus diz que levantaria um profeta entre o povo que falaria suas palavras, em Deuteronômio 18, 18. O povo lembrou de João Batista e outros. Apesar da opinião geral, Pedro reconheceu a origem divina de Jesus e confessou-o como o prometido e longamente esperado Messias. Então o povo, e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, no ato de fé, revelou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelou a divindade do Senhor Jesus, que ele é o próprio Deus em carne e sangue. Capítulo 16, versículo 19, o que quer dizer? A decisão de abrir ou fechar o reino dos céus ao nosso semelhante não nos pertence. Deus nos usa para ajudar a outras a encontrar o caminho, mas as portas do reino estão escancaradas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus o Nazareno. No presente, Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre o futuro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo:
Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aleluia, Jesus querido. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, capítulo 7, capítulo, aleluia, 12, aleluia, glória a Deus, e capítulo 2. O que Jesus continua a dizer? Pois vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, entre parênteses, quem lê, que entenda, fecha parênteses. Então, entenda essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor continua a dizer assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia. Então, se alguém vos disser eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. E o Senhor continua a dizer, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naqueles dias e horas ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Jesus já sabe, o bom pastor. Depois que ele subiu ao céu, foi glorificado. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele sabe quando que vai ser o dia da volta dele, Jesus o Nazareno. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual é a aplicação, irmão, desse tempo presente neste livro de Mateus capítulo 24? Esse tempo que estamos vivendo é o tempo da graça de Deus. É Jesus que veio, o Filho de Deus. É um tempo adicionado por Deus. Está se findando. No decorrer desse tempo adicionado, os sinais têm seguido e visto e ouvido. Esses sinais estão prevendo o que, irmão? Primeiro, Tessalonicenses capítulo 4, 13. Primeiro, aos que em Cristo Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Aqueles que partiram e foram fiéis, não rejeitaram o nome do Senhor Jesus até aquele último dia. Nenhum olho verá. Logo após, aleluia, nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados. Mateus capítulo 24, entre parênteses, quem lê, que entenda, fecha parênteses. Olha o livro de Daniel aí. Esse é o tempo de se voltarem para Deus. Aparecerão enganadores, falsos cristos, guerra, fome, terremotos, tribulações, falsos profetas.
multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor a Deus, mudança climática, aquecimento global. O que está acontecendo? O impacto de calor e devastamento, aleluia, a quantidade de óxido de carbono no ar, na terra. O cientista diz, estamos a um futuro desconhecido. A seca, aleluia, está afetando todo o mundo. A força do vento, tornado, rodamuinho de fogo, ciclone, vulcão, erupção, efeito estufa, mudações, falta de escassez, fogo, falta de segurança, furacão, terremoto, seca, impacto de calor, devastamento entre parentes. Quem lê, que entenda, fecha parente. Jesus falando. Lembra de da passagem de Daniel? Mateus capítulo 24, 4, 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Na época em que Jesus viveu neste mundo, havia falsos profetas. Hoje também falo às pessoas, não existe pecado ou inferno. Jesus preveniu os discípulos, como também a nós, contra, aleluia, dar ouvido, aleluia, as perigosas palavras dele. Está lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 9. Aleluia. Com os falsos ensinamentos e a lassidão moral, vem uma doença particularmente destruidora, a perda do verdadeiro amor a Deus e ao semelhante. Faz com que nós preocupamos com nossos interesses. Não é possível amar verdadeiramente se pensarmos apenas em nós mesmos. Como que eu devo amar meu próximo? Eu devo amar meu próximo falando dessa esperança imorredora de vida eterna, de voltar para Deus em Cristo Jesus, porque enquanto há vida, há oportunidade. No final dos tempos, o anticristo fará uma imagem de si e ordenará que todas as pessoas o adorem. Para Deus, tudo isso é abominação, é desolação. A iniquidade, até um certo ponto, já está acontecendo, mas o iníquo ainda não foi manifestado. O apóstolo Paulo descreve o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus Nazareno. Ele diz que um grande sofrimento e muitas dificuldades estão por vir. O mal não vai prevalecer porque Jesus retornará para julgar todas as pessoas. O apóstolo Paulo e Jesus Cristo Nazareno estão dizendo na necessidade de cada pessoa se preparar para a volta do Senhor Jesus Nazareno. Todos esses sinais que vocês ouviram apenas criam o ambiente para a manifestação do grande sinal, a pregação do Evangelho até os confins do mundo. Mateus capítulo 24, 4. E Jesus respondeu e disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. A única maneira segura de não ser enganado é manter o foco em Cristo Jesus e em sua palavra. Não buscar sinais especiais e não perca tempo olhando para as outras pessoas. Olhe apenas para Cristo Jesus. Para evitarmos que sejamos enganados por falsos messias, devemos entender que a volta do Senhor Jesus, o Messias, será inconfundível. Marcos capítulo 3, versículo 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nesta ocasião, ninguém duvidará da identidade dele. Portanto, se alguém disser que, aleluia, Jesus chegou, estará mentindo. Aleluia, a volta do Senhor Jesus, não buscar sinais especiais, não perca tempo olhando para as outras pessoas, olhe apenas para Jesus Cristo Nazareno. Para evitar que sejamos enganados por falsos messias, devemos entender que a volta do Senhor Jesus Nazareno será inconfundível. Marcos capítulo 13, versículo 26. Então verão ver o Filho dos Homens nas nuvens com grande poder e glória. Nesta ocasião, ninguém duvidará da identidade dele. Portanto, se alguém disser que Jesus chegou, estará mentindo.
A volta de Jesus Nazareno será evidente para todos. Mateus capítulo 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Toda a tribo, as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estamos pregando às nações da terra se lamentarão porque os que não creram repentinamente perceberão que fizeram a escolha errada. A segunda vinda de Cristo Jesus será repentina e rápida. Mateus 24, versículo 27. Jesus, o Salvador, diz, porque assim como o relâmpago, aleluia, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá tempo para arrependimento ou negociações de última hora. A escolha anteriormente feita determinará nosso destino eterno, vida eterna ou morte ou sofrimento eterno. Ao falar sobre a sua volta, a intenção do Senhor Jesus não era estimular previsões ou cálculo sobre a data, mas alertar-nos sobre estar preparado. Será que você está pronto? A única garantia é obedecer hoje. Jesus Nazareno diz em Mateus capítulo 24, 46, bem-aventurado, feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Esse é o Evangelho de Deus, é o Evangelho, não as nossas obras, nem os nossos pensamentos, nem os nossos quereres. O Evangelho de Deus é conforme a sua determinação, é mercê de Deus, quer dizer benignidade, um favor de Deus, visa um bem. O Evangelho é a proclamação do Rei dirigida a todas as pessoas, a todos os homens, em todos os lugares. Crer indica uma ação certa e contínua, significa, entre aspas, continuar a crer, fecha aspas. João, capítulo 11, versículo 25, diz assim, não cremos simplesmente uma vez. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Não é essa vida, é a vida eterna que Jesus está passando para vocês também, porque ele, como filho, ele caminhou aqui 33 anos nesse deserto, ele nunca perdeu a esperança do futuro que esperava por ele, o céu. É o que ele quer fazer com vocês também, com todo o seu próximo, ao qual vocês amam. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus Nazareno dizendo, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estava sem conhecimento, está ouvindo, está vivendo. Aí ele continua a dizer assim, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, vive no caminho novo, no caminho para o céu, nunca morrerá. O que ele quis dizer? Qual é a aplicação? Não cremos simplesmente uma vez, entre aspas, continuamos a crer, fecha aspas, e a confiar em Jesus Nazareno sempre, até que ele venha. Não podemos viver separado da vida que Deus preparou para nós. Quando se começa a encontrar o significado da vida pela palavra que você já tem ouvido, deve estar pronto para sentir, pensar, questionar, se fazer mais pelo fato do nosso tempo na Terra ser tão breve. Devemos fazer o melhor uso dele. Ao buscarmos a vontade de Deus, é importante saber o que Ele deseja que façamos e para onde Ele quer que sigamos. É igualmente importante saber o que Deus não quer que façamos e para onde Ele não quer que sigamos. O plano de Deus para nós é vivermos para sempre com Ele no céu. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim, está escrito, não recebais a graça de Deus em vão, é Jesus o Nazareno, favor imerecido, entre aspas, porque diz, fecha aspas, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Não haverá uma ocasião melhor, não existe um tempo tão apropriado para receber o perdão de Deus como o presente. Não permita que algo impeça a vir a Cristo Jesus. Não permita. No passado, Deus tratava com o povo de Israel. E o povo, a maioria, não compreenderam Deus, porque Deus só falava. Deus continua a falar através de Jesus, o Filho dele, o Deus conosco, a palavra, o verbo que se fez carne. Depois que Deus se fez carne e sangue em Cristo Jesus, ele caminhou nesse deserto, ele veio por intermédio da vida de cada pessoa. Então, continua a ouvir, aleluia, o que vocês vão entender agora,
abre mais o seu entendimento, seu e do seu próximo, a qual vocês amam, e quer que eles vão para o céu também morar com Jesus. Vamos ver Jesus como ele é, e nós vamos ser semelhante ao bom pastor. Mas é para os corajosos e as corajosas, e é pessoal. O que só você pode fazer? Sim, existe uma coisa que só você pode fazer. Nem mesmo seu melhor amigo, nem seu pai, nem sua mãe, sua esposa, seu marido. Não, ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo pode. E você pergunta, mas o que é isto? Um artista tinha terminado um quadro em que retratava uma cena de Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, em que Cristo Jesus diz as palavras, entre aspas, eis que estou à porta e bato, fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 20. O filhinho do artista olhou para o quadro e disse, abre aspas, mas uma coisa você errou, está faltando o trinco do lado de fora da porta. O Senhor Jesus Nazareno não consegue entrar, fecha aspas. O pai respondeu, abre aspas, ele só pode entrar se alguém abrir por dentro e o convidar a entrar. Por isso não fiz o trinco. Não está escrito, eis que estou à porta e bato, fecha aspas. A porta do seu coração só você mesmo pode abrir para o Senhor Jesus Nazareno ou deixá-la fechada para ele. Ninguém pode tirar essa decisão de você. Jesus Cristo diz, escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus Nazareno só entra na porta do coração que se abrir para ele. Livro de aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo foi o último que viu Jesus ressurreto, ele conversando com a igreja aos romanos, os irmãos lá naquele tempo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é a aplicação? A salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, que a Bíblia resume, a palavra se resume desde Gênesis, Apocalipse, e vida eterna. Enquanto há vida, há salvação, há perdão, a fé verdadeira que o Pai de Jesus dá quando tem um encontro com essa palavra que é o Senhor Jesus, recebe o sangue de Jesus de todo o coração, a salvação, a vida eterna, você ser tocado pelo Espírito Santo, que quando Jesus padeceu, morreu, ressuscitou, ele subiu, não deixou vocês sozinhos também não, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que desceu sobre aquela jovem, no nosso contexto de história, e nos trouxe Jesus. O próprio Deus é o 3 em 1, um só Deus em 3 pessoas distintas. Então, aqui está dizendo aqui, no Romanos capítulo 12, o Espírito Santo nos usando, conforme usou o apóstolo Paulo para falar com os romanos, Romanos capítulo 10, a partir do 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vida eterna.